Boa noite a todos. Hoje temos mais uma palestra no nosso Colóquio Internacional, Intervenções em Bens Culturais Imóveis e Direito à Cidade. Hoje nós temos a palestra da arquiteta Aline Miceli, intitulada Atuação do Instituto dos Arquitetos do Brasil Espírito Santo, IAB Espírito Santo, na preservação de bens culturais. Antes de eu falar da biografia, né, quem é a Aline, eu gostaria de agradecer a nossa equipe organizadora do evento, formada por mim, professora Luciene Pessotti, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo, Pedro Valadares, arquiteto da Faculdade Damas de Recife, a arquiteta Paula Azevedo, Jaqueline Rocha e Lucas Brunelli, que são mestrandos do PPGAU UFES, o nosso programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Enquanto alunos de graduação, curso também de Arquitetura e Urbanismo da UFES, nós temos os seguintes estudantes: Luiz Paulo Lima, Sâmia Gomes, Vitória Gava e Vândila Lima. Esse evento ele é promovido pelo PPGAU e tem o apoio do Grupo Andança, do qual sou coordenadora, e também do IAB, né, hoje representado aqui pela Aline e pelo Tarcísio Bahia, que a gente vai falar quem são, né, esses nossos convidados daqui a pouco, né? Então, vamos lá. Gostaria de agradecer especialmente, né, ao IAB, ao presidente Geraldo Lino e à vice-presidente Daniela Cazé. Tá? Então, vamos lá. Quem é a Aline Miceli? A Aline mandou para a gente aqui uma super bio, mas eu vou ler, né, porque eu acho que as pessoas têm que conhecer, né, a nossa palestrante. A Aline é associada do IAB, Espírito Santo, é arquiteta urbanista com experiência, vasta experiência, inclusive, né, na área da preservação, proteção e fomento do patrimônio cultural brasileiro, área onde ela atua desde 1998, ainda na graduação. Foi bolsista CNPq na pesquisa Igrejas da Imigração Germânica no Espírito Santo, sob a orientação da professora doutora Maria Isabel Perini Muniz, e participou como estagiária na equipe de arqueologia na restauração da Igreja de Reis Marlos, localizado na Serra, aqui no Espírito Santo, e após a graduação, como arquiteta, trainee naquela mesma equipe. Foi autora do projeto de restauração da Capela Lambert, em Santa Teresa, também aqui no Espírito Santo, e coautora do projeto de restauração da Casa Lambert, no mesmo município. Foi chefe da divisão técnica e superintendente substituta do IFAM, né, Espírito Santo, por 5 anos, sendo responsável pelos contratos de restauração de bens móveis, bens integrados e ações de salvaguarda de patrimônio imaterial. Foi chefe da divisão técnica. Perdão, isso aqui eu estou repetindo, rolou aqui, né, de novo. Foi gerente de espaços culturais na Prefeitura de Vitória, sendo curadora da exposição Todas as Faces de Maria. Desde 2015, é microempreendedora individual e participou como consultora do Plano Diretor Municipal de Vila Velha, na área de patrimônio cultural, na delimitação da poligonal de proteção do sítio histórico de Santa Teresa, Espírito Santo. Foi consultora do projeto de restauração do Teatro Carlos Gomes pela Arc Studio e atualmente é consultora da mesma empresa no projeto de restauração da Escola Maria Ortiz, que fica em Vitória, na capital. Está finalizando o inventário dos engenhos de açúcar do Rio Paraíba, naquele mesmo estado. E para compor aqui a nossa mesa virtual, nós temos como convidado também especial professor Tarcísio Bahia. O professor Tarcísio é também do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo e é professor associado, tá? Ele é doutor em arquitetura pela Politécnica da Catalunha, na Espanha, e Tarcísio é também membro diretor do IAB Espírito Santo. Bom, eu acho que a Aline caiu, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Eu acho que ela caiu. Barulho, estava mexendo. Fazendo muito barulho, né? Eu vou tentar falar com ela aqui pelo WhatsApp, eu acho que ela realmente caiu. Mas enquanto isso, Tarcísio, vamos. Aqui, ela está voltando. Voltei, eu caí, mas estou voltando. Caiu, voltou, caiu, levantou. Então, vamos lá. Você pode, Aline, a palavra está com você, tá? Muito obrigada pelo aceite, né, de vocês de estarem aqui. E aí a gente vai falar um pouco, né, sobre essa atuação do IAB
nesse campo da preservação e proteção dos bens culturais, né? Não só aqui do Espírito Santo, como do Brasil. Vamos lá, a palavra está contigo. Obrigada, Luciene. Obrigada, Tarcísio. Obrigada ao IAB, né, pelo convite e estar aqui representando todos nós, arquitetos, nessa noite de hoje. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que é um dever constitucional de todos nós preservar o patrimônio cultural brasileiro. E isso está expresso na Constituição. Então, quando um Instituto dos Arquitetos do Brasil ele se mobiliza para poder proteger um patrimônio, é porque realmente é dever legal do IAB, assim como é dever legal meu, seu e de todos nós. O resumo dos tópicos que a gente vai discutir hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o IAB, sobre a representatividade do IAB nos conselhos culturais, né, tanto no município de Vila Velha quanto no Espírito Santo, os antecedentes da atuação do IAB do Espírito Santo na preservação, por exemplo, dos galpões do IBC, que foi um caso anterior, e que o IAB se manifestou solicitando o tombamento dos galpões, e, finalmente, sobre o Forte Piratininga e a intervenção da Casa Cor. Bom, o IAB é uma instituição centenária, tá? Fundada em 26 de janeiro de 1921, logo após o primeiro Congresso Pan-Americano de Arquitetos. E durante a criação do IAB, e durante todos os anos do IAB, o IAB sempre teve uma atuação bastante política também, junto à sociedade. Ele participou de vários momentos do país de forma ativa. Mas, como Instituto de Arquitetos, né, o IAB sempre teve também presente nas discussões técnico-teóricas da nossa profissão. Né? Inclusive, quando estávamos ali naquele debate sobre o neocolonial e o moderno, o IAB conclama os arquitetos a conhecer, né, todos os apostulados da arquitetura moderna. Então, faz parte, né, da função do IAB discutir a arquitetura, discutir a cidade. No site do IAB, quando a gente acessa, tem uma passagem que eu trouxe para cá por conta da história do IAB, que diz assim: o passado não passa por completo. Aquilo que ocorre no presente nada mais é do que uma ressonância contínua de uma série de tempos que se reproduzem em camadas. Assim, o resgate do ocorrido no passado significa abrir espaço a uma multiplicidade de tempos, de tal modo que o novo possa emergir. Ou seja, a preservação do patrimônio histórico passa pelo planejamento urbano. É preciso fazer escolhas na construção das nossas cidades. O que a gente vai preservar? É como se você tivesse uma caixinha de presentes para deixar para o futuro, para as próximas gerações. O que você quer guardar? E o que você não quer guardar para abrir espaço para o novo, para que o antigo e o novo possam conviver em harmonia. Né? Então, esse cuidado o IAB também tem. Né? A gente não sai gritando por toda e qualquer razão. E assim a gente tem que sempre ponderar também pelos tempos da cidade, para que as várias camadas convivam de forma harmônica, para que a gente possa continuar também produzindo a boa arquitetura. A boa arquitetura tem lugar em toda e qualquer época. Dentro desse aspecto, né, a representatividade do IAB nos conselhos culturais. O IAB, hoje, do Espírito Santo, tem cadeira nos conselhos municipais de Vila Velha e do Conselho Estadual de Cultura também. Isso é um dever legal, como eu já falei para vocês, é um dever constitucional, cabe a todos nós, né, a comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Nesse sentido, o IAB, através dessas cadeiras, ele elege, né, representantes que são eleitos em consenso com a diretoria e com os conselheiros do IAB para representar os arquitetos, né, nessas discussões sobre o patrimônio. Né? O que deve ser preservado, o que não deve ser preservado. Eu mesma já fui participante desses conselhos culturais e a gente analisa cada um dos processos que são abertos, a gente emite parecer, enfim, a gente visita, faz avaliação, né? E isso tudo, a gente está nesse processo, a gente está auxiliando a sociedade civil a entender o que lhe é mais caro, né? O que deve ser preservado, o que não deve ser preservado e por que deve ser preservado. E aí a gente vem, né, para um caso que é recente, que foi um antecedente
ao caso, né, do Forte, que a gente está latente ainda, que foram os galpões do IBC em Jardim da Penha. O que são esses galpões? Eles são remanescentes da arquitetura produzida pela economia cafeeira, né? E as primeiras edificações do bairro Jardim da Penha, que é um bairro recente, não é um bairro, né, antigo da cidade, como a Cidade Alta, ou ainda o que veio depois, o Novo Arrabalde, né? É um bairro recente, e essas construções elas são as primeiras ali do bairro. Qual era o risco? O bairro de Jardim da Penha hoje é um bairro muito cobiçado pela especulação imobiliária, porque ele já é um bairro residencial consolidado e ele não tem mais possibilidade de expansão. Então havia aí um receio do governo vender, né, essa área, e esses galpões que ocupam hoje 3 quadras centrais do bairro e que, ainda que tenham alguma atividade, estão praticamente subutilizados. O receio era que, com uma ausência de debate do poder público e com a população quanto à destinação desses galpões, isso pudesse ser perdido, né? Esse espaço pudesse ser perdido ou ser utilizado pelo mercado imobiliário. Qual foi a postura adotada pelo IAB nesse sentido? O IAB promoveu um estudo substanciado do bem e abriu um processo de tombamento em nível estadual. Esse processo foi analisado pelo Conselho Estadual de Cultura, foi tido como precedente e, sim, ele foi tombado. E assim, né, a gente tem aí a garantia desses armazéns para as futuras gerações. Aqui é um trecho, né, da solicitação de tombamento dos galpões, que diz assim: os galpões do IBC representam em valor simbólico tanto um dos períodos mais prósperos do crescimento econômico e de modernização do Estado em distintas esferas, econômica, social, política, cultural, educacional, artística, citando algumas, devido à cultura cafeeira, como a ocupação do continente de Vitória a partir de um valoroso projeto urbanístico. Lembrando que a gente tem a Vitória, né, a cidade de Vitória é uma ilha, e a ocupação do continente, ela começa, inclusive, através desses galpões. Agora eu vou passar para o caso emblemático que a gente está defendendo, né, a preservação, que é o Forte Piratininga. E trazer também um pouco para vocês a intervenção da Casa Cor e por que a gente entende essa intervenção como uma intervenção danosa ao bem. Bom, primeira coisa, como era essa intervenção proposta para o Forte Piratininga pela Casa Cor? Por que eu estou colocando como era? Porque, teoricamente, essa proposta teve algumas modificações, mas não chegou ao nosso conhecimento como ela ficou finalmente. Então, aqui a gente tem as imagens que foram veiculadas nas mídias, né? A gente tem aí essa cobertura, que ela é chumbada, tá, na parede do forte, ela se sobrepõe aos canhões, né? E ela cria como se fosse uma secção, né, nesse forte. Então, você tem o térreo dividido num primeiro pavimento com um elemento horizontal cortando aí, fazendo essa divisão, né, seccionando totalmente o forte, a imagem do forte fica prejudicada. Aqui a gente tem uma outra vista do terrapleno, e aí, né, a gente tem esses pilares, né, furando aí, perfurando esse terrapleno. Opa, volta. Então, o IAB, ele ficou sabendo dessa intervenção pelas mídias sociais, né, assim como todos nós, praticamente, e começou a avaliar quais eram os possíveis danos, né? Então, tinha o possível dano arqueológico, de perda dos vestígios arqueológicos, através da intervenção do piso, né, sem devido monitoramento arqueológico. Enfim, quanto a essa reclamação, digamos assim, essa observação, a Casa Cor ainda parece que trouxe um arqueólogo depois para poder fazer uma análise, mas não foi um estudo arqueológico propriamente dito, não foi uma pesquisa arqueológica propriamente dita, foi só uma análise, tá? Possíveis danos estruturais, né, porque a estrutura proposta ela não é, de forma alguma, de impacto mínimo, nem reversível, nada disso,
né? E não houve um estudo de compatibilidade mecânica entre os materiais históricos e essa estrutura nova para ver se ela causaria danos né, à edificação. Paisagístico, a gente sabe que ali é em torno do Convento da Penha, e a intervenção proposta afeta não só a imagem do bem, mas também do entorno, alterando toda a composição volumétrica. E histórico-culturais. O Forte Piratininga é um dos exemplares do Brasil, né, de fortes com forma circular. E essa forma remonta aos princípios renascentistas. A intervenção proposta, como a gente viu, altera visualmente a leitura dessa tipologia. Percebendo essas coisas, né, qual foi a ação do IAB? Primeiro teve isso, da gente ter o conhecimento do projeto de intervenção através das mídias sociais, né? Então, a diretoria do Instituto, ela se reúne, ela busca informações técnicas sobre essa intervenção, ela ouve as partes envolvidas, ouve especialistas, e aí realmente foi verificado que não havia projeto arquitetônico aprovado em nenhuma das esferas competentes. E isso, gente, todos nós que somos arquitetos sabemos disso. Você tem que fazer um projeto para ser apresentado em todas as esferas. Município, se é um caso de um bem tombado, né, ele precisa passar pelos conselhos, a aprovação, ou então pelo IPHAN, se for o caso. Como, né, tinha arqueologia, era fundamental que passasse pelo IPHAN também. Pelo Corpo de Bombeiros, não existia isso. Né? Então, quando foi se pesquisando sobre isso, a gente foi percebendo que o problema era muito maior do que parecia ser inicialmente. Bom, tendo a percepção do tamanho do problema, o IAB entra com uma ação judicial solicitando que o projeto passasse pelos devidos trâmites legais nas instâncias competentes. É o mínimo, né, que a gente espera de um projeto arquitetônico. Que ele seja apresentado, que a gente tenha os profissionais responsáveis com assinatura técnica e que esse projeto seja analisado para que realmente, antes de começar as obras, a gente veja se é possível ou não, né, fazer aquela intervenção, ainda mais num bem tombado. Então, o IAB entra com essa ação judicial solicitando que esse projeto passe, né, e publica ainda também uma carta manifesto e outros artigos no jornal A Gazeta, visando informar a sociedade civil do que estava acontecendo. Quais eram as recomendações solicitadas do IAB, né, para a gente entender? O IAB, ele pediu a contratação... Assim, se eu voltar só uma coisa. Outra coisa que o IAB também fez na questão assim, judicial foi entrar no IPHAN com uma retificação do pedido de tombamento do bem, tá? Porque o pedido original feito, inclusive, pela professora Luciene e o Mário Mendonça, foi negado. Bom, quais eram as recomendações solicitadas pelo IAB? Contratação de equipe qualificada, né, para a elaboração do projeto, porque é um projeto em bem que não é tombado, mas é um bem, né, é um patrimônio, de acordo com as diretrizes do Inconforte Commons, porque o Brasil é consignatário. Apresentação dos registros de responsabilidade técnica dos profissionais do projeto proposto. A apresentação do projeto aos órgãos competentes para análise, para parecer e aprovação, né, se assim couber, incluindo o IPHAN, Prefeitura Municipal de Vila Velha, Corpo de Bombeiros e todos os outros que fossem necessários. E que o projeto fosse amplamente debatido com a sociedade, notadamente os moradores do sítio histórico da Prainha, porque sim, ele está dentro do sítio histórico da Prainha. Né? Então, o que a gente esperava era que houvesse uma audiência pública para discutir isso de forma aberta, afinal de contas, isso é necessário, isso se faz necessário. Bom, várias dessas coisas não aconteceram, né, ao longo do processo, apesar das recomendações feitas pelo IAB. E ainda assim, a Casa Cor começou com parecer favorável do IPHAN e aprovação do Conselho Municipal de Cultura de Vila Velha, infelizmente, né? E aí a gente começa a se questionar. A ação judicial ela ainda não teve fim, ela ainda não teve um resultado, mas a Casa Cor já está aí com as portas abertas, né? E o questionamento que eu trago é o seguinte: se a gente passar por todo esse processo da Casa Cor, se os danos forem irreversíveis,
O que podemos fazer a respeito disso? Né? Não só como IAB, mas todos nós que estamos aqui, arquitetos, estudantes de arquitetura, é preciso que a gente repense, né, a questão da preservação do patrimônio, não como uma coisa que congela a cidade, que impede que a gente faça as coisas, não é isso. Não é um não pode, é como pode. É como fazer uma intervenção num bem histórico sem mutilá-lo, sem destruí-lo, sem danificá-lo. Porque, afinal de contas, perdão, as futuras gerações têm direito a receber essa herança que nos foi deixada pelos nossos antepassados. Bom, deixo aqui para vocês também alguns links, né, caso vocês queiram ler e entender mais. E agradeço a presença de todos, a participação de todos. Não sei porque não está aparecendo a última lâmina, mas, enfim, muito obrigada a todos. Então tá. Acho que estão todos nos ouvindo, né? Vocês me ouvem? Sim? Então vamos lá. Eu gostaria de só fazer algumas pequenas considerações antes de. Não está ouvindo? Ela falou alguma coisa e não saiu a voz dela. Aline, você está muda. Liga o seu microfone. O seu microfone, Aline. Enfim. Luciane, eu não estou te ouvindo. Agora você ouviu, porque o seu microfone está desligado. É isso, tá bom, obrigada. Eu não falei o tempo todo com o microfone desligado, não, né? Não, ouvimos tudo. Não, fica tranquila. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações só antes de passar para o Tarcísio Bahia. Uhum. Primeiro, eu acho assim que, mais do que nunca, depois dessa exposição que a Aline fez, muito clara e muito didática, né, sobre essa participação do IAB, não só na defesa do forte, mas dos bens culturais, né, como um todo, os bens culturais capixabas, né, acho que a gente entende, inclusive, que chama atenção, né, da participação também do IAB nos conselhos, né, que é algo que está relacionado lá, né, está previsto na Constituição, no Estatuto das Cidades. Então, essa representação, ela é muito importante, né, e é justamente essa representação e essa participação do IAB que nos deu condição de entrar com essas ações, que é a ação civil pública e a ação inibitória, né, e chamar atenção, né, lembrar e agradecer também ao professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Marcelo Abelha, que é nosso advogado, falo nosso porque estamos todos envolvidos, né, nessa causa pela preservação e proteção do forte. Marcelo Abelha, né, o Marcelo Abelha, ele está com a gente desde o início, né, nessa missão aí, né, que a gente está, nessa batalha que a gente está travando. Então, eu gostaria de só fazer essas primeiras considerações, né, e aí eu tenho uma série de questões aqui que eu anotei, mas eu vou deixar para a gente conversar com o nosso mediador, nosso debatedor. Peço às pessoas para encaminharem as perguntas pelo chat, né? E aí eu passo, então, a palavra a Tarcísio, que é da diretoria do IAB, para que a gente possa, então, né, estabelecer aqui nosso diálogo, nosso debate, nossa conversa. Professor Tarcísio, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luciane. Boa noite, Aline. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa discussão, muito agradável, né? Espero ter mais participação dos que estão nos assistindo. Eu não consigo saber quantos e quem são, não aparece para mim. Reforçando, né? Eu tanto sou do IAB, do Instituto de Arquitetos, tanto como da Universidade Federal. Então, eu sou colega também da professora Luciene, né? Enfim, e acho que estamos bem acompanhados, né? A fala da Aline foi muito sucinta, mas precisa. Eu destaco uma última das coisas que ela disse, eu até anotei, não pode, assim, mas como pode, né? Do ponto de vista da questão do patrimônio, atuar. No IAB, a gente teve esses casos recentes, que a Aline citou, dos galpões lá do IBC da Penha, e principalmente no caso do Forte, lá em Vila Velha, na prainha lá.
Eu cheguei a fazer um artigo, né? Luciane sabe disso. Já teve uma conversa. Eu sou colunista do jornal Gazeta, que é o maior veículo de comunicação do Espírito Santo já há vários anos que eu escrevo. Eu tenho uma coluna fixa lá e com total liberdade de apresentar os temas e os pontos de vista, sem nenhum tipo de censura. E eu falei naquela época assim, dos riscos que por conta de um evento, a gente tem que ter cuidado quando a gente usa as palavras, né? Eu falava assim, evento de decoração, arquitetura e paisagismo. Eu nunca falava o evento em si, né? Mas, ao mesmo tempo, que eu falava assim, de como o evento ele tem aspectos positivos em termos de oportunidade para as pessoas que trabalham no setor, enfim, mas que, por ser um evento, muitas vezes é feito de uma maneira muito apressada e, às vezes, não se dá conta disso, né? Porque a gente também não domina tudo, né? A nossa área, por exemplo, a gente se forma generalista e acaba, muitas vezes, especialista, ao contrário dos médicos, né? Então, a Aline vai para a área de patrimônio, como a Luciene, alguns vão para a área de projeto de edificações. Às vezes, a especialidade é tão grande, assim, edificações hospitalares, edificações... enfim, eu acho que a gente se entende aqui um pouco, né? O pessoal que trabalha com patrimônio, o pessoal que trabalha com paisagismo. Mas, muitas vezes, um caso como esse, ele envolve vários interesses, né, conflitantes, né? E a gente tem que entrar aqui como instituição, como arquiteto e como cidadão, pensando nisso tudo, né? Tentando chegar a apaziguar a situação, né? Porque esses interesses conflitantes eles têm que ter que ser direcionados, e o nosso papel, enquanto técnicos, tem que ser muito cuidadoso, né? Para poder dar um direcionamento que possa ser benéfico para os interesses da sociedade, como a Aline ressaltou, né? Assim, nós temos que guardar a memória do passado para o futuro, mas temos também que pensar no presente, e a gente tem que saber dialogar com a sociedade. Essa experiência que eu tenho até, inclusive, de escrever para o jornal, eu tento sempre usar uma linguagem coloquial para poder ser acessível e não ficar restrito a um ambiente muito acadêmico, né? Enfim, então, acho que o nosso papel é cada vez mais, Luciane, proporcionar esses eventos, mas principalmente atrair o público em geral, para poder saber o que nós queremos, né? O que nós queremos propor em termos de benefício para a sociedade. Uhum. Né? Não parecer que os arquitetos, principalmente o pessoal, eu estou falando do pessoal do patrimônio, mas poderia ser o pessoal do meio ambiente, que também é um outro segmento, ser taxado daqueles caras chatos que querem impedir tudo. E aí eu volto à fala da Aline, né? Não é, como é que é? Não pode, mas sim como pode, né? Como pode. Saber encaminhar isso de uma maneira, assim, em termos de diálogo, né? Propondo, ouvindo também, sabe, às vezes tendo que ceder. A gente tem que saber, às vezes, recuar, usando agora a estratégia nesse momento político muito complicado, né? É quase uma guerra, né? Usando esses termos, né? A gente usou muito esse termo na época que a gente estudava, né? Vanguarda, né? Vanguarda era um termo que a gente trouxe da guerra, né? As vanguardas modernistas, né? Meu texto, acho que eu mandei até para a Luciane, sempre eu mando para ela. Meu último texto eu falava dessa coisa do modernismo, né? Para poder falar do retrocesso, do conservadorismo que se propõe hoje em dia. Então, a gente pega, às vezes, palavras da guerra, então vamos assim, às vezes a gente tem que recuar para poder ganhar lá na frente um pouco, né? Então, acho que todo mundo está envolvido nessa questão. A Aline ressaltou isso muito bem logo no início da fala dela, que não é só o IAB, não é só a universidade, são todos nós, né? Nós temos que deixar de olhar só para o nosso umbigo e saber pensar assim, em que momento nós temos que ceder um pouco em benefício dos outros, porque as pessoas têm opiniões diferentes. Aline, eu estava lembrando muito, na época que eu estava lá no Conselho Estadual de Cultura, né, na área de patrimônio, representando o IAB, que a gente andava pelo estado todo, né? E aí eu lembro do caso lá de Santa Leopoldina, né? Que muita gente assim olha para o patrimônio assim, não, eu não quero isso aqui não, eu quero
O patrimônio só atrapalha. E é muito difícil isso. Você tem que saber como conversar, como mostrar para as pessoas, né, quais são as vantagens disso. Mas porque para muita gente aquilo ali, assim, sabe, pô, patrimônio, eu quero. Então, é um pouco isso. Então, nós arquitetos temos que também trabalhar muito a questão da comunicação com a sociedade. Saber estar em contato, usar as palavras corretas, para poder saber dialogar. Né? A gente não pode ficar nessa redoma, que muitas vezes eu vejo o pessoal, principalmente da academia, se colocando. Né? Então, acho que é importante levar a mensagem para fora. Enfim, estou colocando essas coisas aqui agora, Luciane, mas assim, também quero assim, saber o que os outros pensam, a gente pode bater um papo, acho essas conversas muito promissoras e muito animadas, né? Necessários. Sim. Então, eu tenho algumas questões para colocar aqui, Aline e Tarcísio, né? Depois a gente pode voltar para a Aline para ela fazer as considerações dela também. Eu estou aqui do lado, né, um livro que eu gosto muito, que eu estou lendo, acho que, né, pelo menos o professor Tarcísio, os professores sempre conhecem, né, livros, chamado Arquitetura e Política. Eu citei também na minha palestra, né, um livro do Montaner, né, da Muxi, né? E aí eles falam... exatamente, é um livro maravilhoso, né? E aí ele fala num termo, num conceito, né, que eu acho que é o que define muito o que a Aline falou e as considerações do professor Tarcísio, que ele chama de vulnerabilidades contemporâneas, né? O patrimônio, eu vejo ele nesse momento que a gente está vivendo, né, já não é de agora, né, mas acho que mais nesse momento, da década de 90 para cá, quando a gente fala do neoliberalismo, né, desses conflitos de interesse que estão surgindo no território, a gente está vendo isso no território da cidade, né, no espaço da cidade, o patrimônio, me parece que ele está numa situação de maior vulnerabilidade, assim como está o meio ambiente também, mas no campo da arquitetura e do urbanismo, eu penso, na minha percepção, posso estar até equivocada, que o patrimônio ele está em maior vulnerabilidade. Não que a questão da habitação não esteja numa situação de vulnerabilidade, né? Não que a questão da mobilidade também, né? O professor Tarcísio já escreveu sobre isso, na questão dos espaços públicos, da mobilidade, até na questão da pandemia. Não que não tenham outros aspectos relativos à cidade que não estejam também em situação de vulnerabilidade. A questão que eu acho que a Aline coloca, que o Tarcísio coloca muito bem também, é como que a sociedade percebe, né, o seu patrimônio. É muito interessante quando o Tarcísio fala assim, a gente não quer patrimônio aqui não, né? Tipo assim, a gente não quer nada que impeça o desenvolvimento da cidade. E no debate que a gente teve com o professor Marcelo Abelha, na palestra dele, a gente fala sobre isso. Gente, a Constituição de Portugal, e eu citei Portugal porque, né, é da onde a gente tem a herança da noção e da prática do tombamento, né? Então, na Constituição de Portugal, o que está estabelecido? Que o patrimônio ele faz parte do desenvolvimento territorial, né? Os bens culturais imóveis, paisagem, eles entram associados ao desenvolvimento socioeconômico enquanto território, fazendo parte do território. Então, quando a Aline fala que os riscos, né, o forte, quando a gente emite o alerta, quando o IAB encampa com a gente, né, essa luta, ela traz um entendimento dos riscos que o IAB teve a partir do alerta que foi dado, né? Então, ela fala, por exemplo, da questão paisagística, da questão ambiental, mas também da ambiência, né? Porque hoje, quando a gente fala de paisagem, você nem fala mais paisagem cultural, paisagem, né? Então, esse bem, ele compõe uma paisagem histórica, tal qual ela cita do Ipofor, né? Uma paisagem histórica militar, que também tem uma outra camada, né, que é a paisagem histórica, também religiosa, que é o Convento da Penha. Então, eu acho que assim, o mais importante é a sociedade entender qual o valor desses bens, não só desses que a gente, né, que o IAB também se encampou e através do manifesto faz um alerta à sociedade como um todo, mas todo o conjunto de bens culturais que nós temos, né, que eu coloco, inclusive, se coloca, né, com esse objetivo, ou seja, vamos discutir critérios de intervenção, vamos discutir direito à cidade, porque na Constituição, né, o Marcelo fala isso bem também na palestra dele, na Constituição, no Estatuto da Cidade, está lá estabelecido, né, nossa Carta Magna, todos nós temos direito, a ter acesso
aos nossos bens culturais, né, como parte da nossa história, é a nossa herança, nossa memória. Então, essa é a primeira consideração que eu faço, tá, Aline e Tarcísio, né? E aí, tem uma outra questão que a Aline coloca muito bem, né? Porque eu acho que a fala de Aline ela foi muito cirúrgica, assim, igual com cultura, né? Ela vai em pontos muito importantes, nevrálgicos. Quando ela fala do projeto, ora, o que nos chama muita atenção, né, é que embora, né, você diga assim, é uma intervenção efêmera, né? Então assim, ela é passageira, ela não é duradoura, né? A intervenção que se propõe enquanto uma mostra de decoração. Ainda assim, a Cecília Vargas mostra, lá em Recife, numa dessas últimas palestras também que a gente teve aqui no colóquio, que foi feita, né, uma aprovação de projeto. A Aline era mediadora, como hoje é, né, o Tarcísio. Então, houve uma aprovação de projeto. Eu até notei aqui, gente, existe um padrão de representação no campo da arquitetura e urbanismo que é estabelecido pela BNT, né? Então, assim, o que eu percebo, o que eu vi na apresentação da plenária lá do CAL, a salvo engano, 13ª plenária? Eu não vi projeto. Então, eu acho que você poder, e é isso a Aline Vargas, né, salvo engano, agora esqueci o nome dela, mas enfim, que é a representante lá da Prefeitura de Recife mostra para a gente. Você ter uma apresentação submeter um projeto simplificado para uma determinada categoria, tá? Uma clínica e tal, enfim. Agora, você pegar edifícios como esse, com mais de 300 anos, né, e propor uma intervenção sem projeto, sem pensar, né, como a Aline chamou a atenção, no Corpo de Bombeiros, sem pensar em acessibilidade universal, tá? Sem pensar, né, que tipo de suporte há ali, piso, parede, teto, cobertura, e mais, né, como na nossa conferência de abertura foi dito, você não pensar em pesquisa arqueológica, que é outra questão do dano, né, do risco e do dano que a Aline apresenta aqui, eu acho que tudo isso é um grande equívoco, né, porque sendo tombado ou não, como a própria Aline chamou a atenção, antes já havia, né, a intenção de tombar, todo um estudo para tombamento, e foram pedidos no IFAM 3 pedidos de tombamento, a nível estadual 1 pedido de tombamento, e a nível municipal 1 pedido de tombamento que está em curso, né, assim como também está no governo do estado. O que acontece? Negado oficialmente, foi negado pelo IFAM. Os 3 pedidos foram negados. Um dos argumentos é que não se tinha um projeto, e aí eu volto à questão do projeto, para dizer, né, que aquela intervenção ofereceria um dano ao edifício. Então, olha que contradição. E olha que importância desse manifesto do IAB, que traz, né, detalhadamente, e a Aline mostra aqui, que esse conteúdo que ela traz está lá, né, no manifesto do IAB. Olha só, né, os riscos que foram alertados e que aconteceram. Porque a gente viu tudo isso acontecer, a gente está vendo tudo isso acontecer. Por uma questão que é a principal ferramenta de trabalho do arquiteto e urbanista, que é o projeto. Né? E aí eu lembro de Nestor Goulart Reis Filhos, um dos seus artigos, livros, enfim, né, de quem eu sou fã incondicional. Ele fala isso, arquiteto, para se expressar, tem que desenhar. Nós não somos, né, verborrágicos. Nós somos profissionais que, quando, por exemplo, na academia, nós vamos nos manifestar, nós nos manifestamos publicamente através, né, da produção científica, através de artigos científicos ou palestras, né, mas que é um registro, um conteúdo, referências, como eu mostrei aqui um livro, referências bibliográficas. A gente fala a partir de pesquisadores, enfim, de pessoas que têm um domínio na área. Fora isso, quando nós vamos projetar, nós projetamos com desenho. A gente não mostra, né, um esquema coloridinho e dizendo o que a gente vai fazer. A gente tem que seguir um padrão. Então, muito nos admira, essa altura do campeonato, né, a gente vê uma intervenção com sérios problemas de representação gráfica, por exemplo. Vários problemas de projeto. E nos admira mais ainda dentro de um espaço,
né, que se diz democrático na sociedade hoje, com todas as vulnerabilidades contemporâneas, que o professor chama de uma outra forma, né, que a gente não tenha tido um debate com a sociedade, entre os órgãos, entre a universidade também se manifestou através de uma carta aberta, assim como o IAB se manifestou. O que então nos chama muita atenção é que, para além de todas as exigências que se faz para um prédio novo, não se fez para um prédio antigo. Né? E vários colegas de profissão me falam isso. Poxa, professora, mas a gente vai fazer um projeto, a gente tem uma série lá de exigências que as prefeituras exigem. Por que no Forte São Francisco Xavier da Barra não precisa de projeto? Né? Por que o projeto não é tão detalhado como se faz em edifícios novos? Isso também passou-se a apresentar, como a Aline falou, né? E a gente tem isso lá na ação civil pública, com produção de provas antecipadas na ação inibitória, passou-se a apresentar esses documentos a partir dessa iniciativa do IAB, que foi realmente encampar essas ações judiciais. Do contrário, nós estaríamos assistindo, sim, uma intervenção sem projeto, sem nenhuma preocupação com corpos de bombeiros, sem nenhuma preocupação com acessibilidade. Isso é fato. Tá? Isso a Aline coloca muito bem, né? Foi muito precisa. Então, assim, essas são as duas considerações que eu faço. Tem um monte de coisa que é anotado, mas acho que a gente tem que, né, cada um falar um pouco para não ficar monopolizando a fala. Aline, é com você. Eu acho que isso é um precedente muito perigoso. Muito perigoso, sabe? A gente fala muito da arquitetura né, nas áreas de interesse social, que não tem projeto, etc. e tal, que as pessoas não conseguem viabilizar isso, que não tem fiscalização, né, que é um outro problema da cidade. E aí a gente vê isso acontecendo no patrimônio histórico. Onde, teoricamente, quando a gente está na graduação, a gente sabe disso, é a cadeira onde tem mais minúcia, gente. Né? É onde a gente precisa estudar mais a fundo o objeto, porque não é um projeto novo, é uma intervenção em algo existente e algo que é caro à sociedade. Eu achei curiosa a fala do Tarcísio, né, essa questão da percepção das pessoas de que tombou, né, pronto, agora não faz isso comigo, né? Isso aconteceu em Muqui, por exemplo, também, tem em Santa Leopoldina, tem em vários lugares no Brasil. Acho que falta na nossa sociedade a educação básica. E isso eu falei na outra palestra também, uma educação básica que seja holística, que ensine a criança a importância de preservar os bens culturais. Porque essas pessoas que criticam a casa ser tombada adorariam ir para a Europa conhecer toda aquela paisagem, todo aquele patrimônio. Mas a casa dela não pode ser. Existe um complexo de vira-lata, à la Nelson Rodrigues, sabe? De que o do outro é precioso e o meu não. Então, a gente tem que começar, até por uma questão identitária, né? Para reconhecer o nosso valor, até de autoestima nacional, né? Como brasileiros, a perceber que a gente também, sim, tem as nossas riquezas. Riquezas passadas pelos nossos antepassados, né? Dos nativos que aqui estavam, do povo negro, dos portugueses, de cada um desses europeus que vieram para cá. Eles deixaram registros da cultura deles e nós somos fruto desse caldeirão étnico que só existe aqui no Brasil. Essa concepção que a gente tem, o resultado das nossas cidades, né? Lógico que a gente tem uma herança do traçado português muito forte, né? Mas, cara, o Brasil só tem um. A forma como o Brasil foi construída só existe dessa forma, só existe aqui. A gente pode ter os referenciais, mas, no final das contas, como aconteceu com os materiais locais, com o que se tinha, com a mão de obra que se tinha, é só aqui. Não existe em outro lugar. O problema é que as pessoas entendem, e aí volto na questão do planejamento urbano, o patrimônio como um empecilho, e não como uma joia rara, como você colocou na Gazeta, Tarcísio. Se as pessoas entendessem o patrimônio como uma joia rara, eles iriam querer preservar, porque aí dá dinheiro, a joia rara dá dinheiro. Né? E a gente vive, sim, num mundo capitalista.
No momento em que o patrimônio é entendido como algo que impede, né, o desenvolvimento econômico, ele é um problema. Agora, no momento que a gente entende o patrimônio como uma das vertentes do desenvolvimento sustentável, e que é isso que há de mais moderno, né, do pensar o planejamento urbano mundialmente, a coisa mudaria de figura. Então, para mim, né, na minha opinião, essa percepção do patrimônio não tinha que ser só dentro da faculdade de arquitetura. E dentro da faculdade de arquitetura, eu vou falar dos meus colegas, eu fiz arquitetura, eu tenho vários colegas que odeiam patrimônio. Infelizmente, é isso que acontece, a gente sabe disso. As pessoas não conseguem entender ainda o patrimônio, nem dentro da própria academia, né? Os graduandos, tem muitos graduandos que têm preconceito com a cadeira. Então, assim, se já é complexo dentro de uma faculdade de arquitetura, imagina para fora da faculdade de arquitetura. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais ações de educação patrimonial nas escolas de base, para que a gente vá entendendo. E aí eu acredito que a academia, né, poderia, junto com o IAB e com as outras organizações da sociedade civil, poderia estar puxando também, sabe, essa discussão de como fazer isso dentro das escolas, como fazer com que a educação seja de fato holística, para que a formação do indivíduo passe também pelo entendimento da identidade e da memória. E de como isso é importante, até mesmo para a autoestima de si mesmo, sabe? De você se perceber um cidadão. Eu acho que falta isso, para a gente deixar um pouquinho o nosso complexo de vira-lata de lado. Eu só queria fazer uma observação antes de passar para Tarcísio, que é o seguinte, quando você fala da questão da educação, né, da educação patrimonial. Bom, como a gente falou aí até da reportagem, né, de autoria do professor Tarcísio, é o seguinte, tem uma reportagem que está circulando, acho que se não me engano é na Gazeta, eu nem sei qual é o jornal, falo sinceramente aqui para os nossos, né, ouvintes, mas chegou até mim um conteúdo, né, onde tem um breve parágrafo assim, que fala da história do forte. Um forte de, lógico que jornal, né, o conteúdo tem que ser resumido, enfim, mas está lá, o forte é de 1704. Então, assim, nem o cuidado de se colocar a informação correta sobre a história do forte, né? E outra coisa, como você nomina a intervenção, pátio, vista do forte, aquilo ali é um terrapleno. Terrapleno não é lugar de ser uma vista, de ser varanda, entendeu? Né? Então, assim, por último, você cita o forte, que inclusive você não dá um nome ao edifício dentro do título dessa intervenção. Então, é sim um apagamento da história, é sim uma descaracterização do edifício, né? E é sim um completo desconhecimento do valor desse bem, né? Que, como a Aline chama atenção, e aí eu fiz o meu pós-doutorado, né, estudando essa fortificação, é um edifício que remonta lá à tratadística do Renascimento, sabe? Então, assim, concordo com o manifesto do IAB, né? Concordo com tudo que foi dito aqui, acho uma completa falta de profundidade na abordagem, né, de história, enfim, de educação patrimonial, de conscientização da população, que vai pegar um texto de jornal e vai saber sobre a história desse forte, né, através de uma pessoa que não é especialista em estudos de fortificação, com uma informação errada. Então, essa é a contribuição que nós estamos tendo, né, de quem está fazendo intervenção no forte. Essa é a contribuição que a sociedade capixaba e brasileira está recebendo com essa intervenção. Eu gostaria também de deixar registrado aqui, né, que o professor Mário Mendonça de Oliveira já havia me pedido várias vezes, né, os documentos, os manifestos, que ele próprio também assinou, né, eu mandei tudo para ele, que ele falou assim, nas aulas que eu dou na pós-graduação, agora, né, lá do PPGAU UFBA, tá, que é se não é a mais antiga, mas, salvo engano, está entre as mais antigas do Brasil, curso de mestrado, doutorado, especialização na área de patrimônio, eu vou mostrar isso como estudo de caso de como não fazer aos meus estudantes, né? Assim, mostrar para ter uma visão crítica. É necessário. Não é? Então, a gente tem que, né, assim, ampliar esse debate, né, sobre essas vulnerabilidades. Antes de também passar para o Tarcísio, eu deixei para vocês dois responderem.
Eduardo Pasquinelli coloca a seguinte pergunta: quais as possíveis ações para debate sobre a intervenção no pós-evento Casa Cor? Excelente pergunta. Eu tenho algumas questões para colocar, mas eu vou deixar a Aline e Tarcísio falarem também. Ô, Luciana, Diga, Tarcísio. a conversa está ficando animada, né? Tá. Eu vou pegar esse, não o do Eduardo, mas o do professor da UFBA, né? E você fala com propriedade, quando você diz que é o mais importante curso na área de patrimônio restauro do Brasil. Eu lembro dos anos 90, você falou também anos 90. Em anos 90, eu lembro que teve aquela história lá do Pelourinho. Sim, eu estava lá. Antônio Carlos Magalhães, né? Como trator. E é isso em Salvador, né? Sim. Então, eu não preciso falar muito mais coisa. Não. Outra coisa que eu queria, outro tema para provocar aqui, você falou também do meio ambiente, que está sofrendo, mas o patrimônio sofre mais. Eu acho que o meio ambiente está sofrendo mais do que o patrimônio. Essa é a minha opinião. Acho que nesse governo nós estamos vendo realmente de uma maneira muito preocupante, né? Assim, as matas, as reservas indígenas. Aliás, é o tema do meu próximo artigo, né? Mandei ontem para o jornal, enfim, só para citar, né? Saiu uma matéria agora recente que o Ministério Público do Espírito Santo fez uma operação, vários loteamentos irregulares, desmatando a Mata Atlântica aqui no Espírito Santo para poder criar condomínios, né? Enfim, isso é uma outra questão. E um outro tema que você também levantou, que eu acho que é pertinente, é a questão do projeto. Eu sempre falo isso para os alunos. O projeto, do ponto de vista do desenho, como você fala, realmente algo que só o arquiteto pode fazer. Né? Um curso da UFBA, os alunos de graduação, eles muitas vezes, quase sempre, apresentam o seu trabalho de conclusão de curso no formato de monografia, que antigamente eu era crítico disso e hoje em dia eu vejo isso de uma maneira positiva, mas assim, isso é uma prerrogativa, assim, só o arquiteto pode fazer projeto. E a gente nunca deve abrir mão disso. Por outro lado, eu acho que a questão que eu levantei na minha fala anterior, e eu quero, meio que juntando tudo isso esses pontos que eu acabei de levantar, é a questão da comunicação. Que a gente tem que sair um pouco da redoma e ir para a rua expor nossas ideias. Eu falei isso antes, né? Eu acho que assim, esses eventos são muito interessantes, mas nós, arquitetos, temos que nos comunicar com a sociedade. Então, a gente faz projeto, às vezes, só para a gente mesmo, participa de congresso para a gente mesmo, monografia para a gente mesmo. A gente precisa se comunicar, né? Expor, mas sempre de uma maneira que seja clara para o leigo. Não pode ser uma visão com um linguajar acadêmico, arrogante, de cima para baixo. Eu acho que nós temos que saber dialogar para poder conquistar um espaço. Eu sempre falo, assim, às vezes, para os alunos, assim, como... principalmente o aluno que está começando o curso, né? Assim, o que é arquitetura, a beleza do que é, né? Está lá no início dos primórdios da civilização, né? O homem foi expulso do paraíso, e aí, estando na Terra, aí eu cito o Lugier, né? Tipo assim, ele teve que... O Lugier falava disso, assim, tá, um lugar lindo, maravilhoso, mas aí vem a chuva, atrapalha, vem um sol, atrapalha, né? Aí vem uma caverna quente, aí ele tem que fazer o quê? Tem que mudar o território, tem que mudar o espaço dessa natureza, recriando, né, o paraíso aqui, reequilibrando, né, nesse território nosso aqui. E aí eu pulo e vou para Le Corbusier, que sempre tinha essa ambição de fazer objetos que competissem com a natureza, mas tentando empatar o jogo. Então, acho que falta um pouco isso, mas nós temos que saber sempre propor essas ideias, mas de uma maneira que o cidadão comum entenda. Aquele cidadão comum que está lá em Santa Leopoldina, ele possa perceber, como a Aline levantou, quer dizer, qual é a nossa
Por que nós queremos fazer isso? Para não parecer que é só, sabe, uma questão de vaidade, né? E eu vejo realmente, muitas vezes, os arquitetos se colocando como assim, e aí o outro lado, como deuses que querem pôr ideias. Eu acho que não é isso. Nós temos que saber conversar com as pessoas para poder conquistar e oferecer para elas aquilo que a gente imagina que seja um ambiente equilibrado. Nós temos muitos problemas para resolver, entre eles o patrimônio, né? Mas isso eu falo muito no meu espaço lá no jornal. Quer dizer, uma hora eu falo sobre patrimônio, outra hora eu falo sobre mobilidade urbana, no outro momento eu falo das pessoas que moram na beira desses canais fedidos, né, de esgoto, né? O Brasil tem tanto problema, né? O patrimônio é só mais um deles. Mas nós temos que, assim, tudo bem, alguns são especializados em determinadas áreas, e isso é importante, mas qualquer que seja o nosso meio, né, de expressão, nós temos que saber nos comunicar com a sociedade. Eu queria pedir, se fosse possível, o compartilhamento da minha tela. Possível, deve ser. Eu acho que o Lucas deve estar aí se organizando para... Aí ele vai colocar. Eu deixei essa tela por último, por essa questão do projeto, né? Coisa que não teve no projeto Casa Cor. Olha aí o projeto do Forte. Uhum. Então, assim, por mais que a gente tenha toda a tecnologia do mundo para expor as nossas ideias, nada vai substituir nunca o pensar um projeto. E isso também é patrimônio. Projetar dessa forma também é patrimônio. Também é um legado. Quando eu fico até emocionada assim, de estar ouvindo a Luciene e o professor Tarcísio falando de projeto, de projetar, porque isso daí, gente, isso é um legado, sabe? E é um legado que vem, sabe-se Deus de quantas e quantas gerações. O homem na caverna, para ele guardar a história para os próximos, ele desenhava. Ele ainda nem tinha a construção da linguagem, ele já desenhava. São desenho técnico? Sim, é um desenho técnico. Mas aí agora, para uma intervenção, coloca um bando de imagens para fazer propaganda, como se fosse comercial de margarina em que todo mundo está feliz e não está. Olha do que a gente está abrindo mão. Quando o Eduardo coloca o que pode ser feito depois que essa intervenção aí já está acontecendo, cara, eu vejo um termo de ajuste de conduta. Afinal de contas, foi aberta uma ação judicial. E a justiça tarda, mas ela não pode falhar. Tem que ter uma punição exemplar para isso tudo. Todas essas pessoas têm que ser responsabilizadas criminalmente. De alguma forma, elas vão ter que recompensar a sociedade pelos danos que elas estão causando ao patrimônio. Então, eu acho que isso é fundamental agora, já que já aconteceu, a gente continuar vigilante para cobrar que eles sejam penalizados ainda que posteriormente. Para que isso não passe impune, para que isso não passe em branco. Porque é um precedente muito perigoso. É muito perigoso. Então, assim, peço desculpas um pouquinho pela emoção, mas, né, eu não consigo ver de outra forma. Pelo contrário. Sabe? Eu não consigo ver de outra forma. Eu acredito que é necessário, sim, um termo de ajuste de conduta, ver quais são as medidas que eles vão colocar nesse TAC, mas é necessário. Não pode passar em branco, gente. Não pode passar, porque a gente está pedindo o mínimo, a gente está pedindo isso daí, olha, o desenho, o projeto. A gente está pedindo responsabilidade técnica. A gente está pedindo o que é exigido para todos nós profissionais. É isso aí. Sabe? É um mínimo. A gente está pedindo o mínimo. E que a intervenção seja respeitosa ao bem. Porque ainda que não exista um tombamento, que é uma certidão de validação, ele tem valor apesar do tombamento.
Já existia uma listagem dos bens, das fortificações da costa brasileira, feita pelo próprio IPHAN. Né? Esse processo não foi adiante por falta de perna do IPHAN, porque o IPHAN, a gente sabe disso, é uma autarquia que está sendo desmontada. Vamos falar, já que é para falar do governo, está sendo desmontada. Como todos, né? Como todos. Pública, né? Isso daí que está acontecendo é fruto desse desgoverno, gente. Ele quer apagar a memória de todo mundo. E o curioso, assim, que uma grande parte da população e sabe o que esse é um problema, né? E sabe o que é mais curioso? Olha só, a gente tem um governo de forte apelo militar e eles fazem isso com o patrimônio militar. Eles não respeitam nem a eles mesmos. Mas vindo desse emblemático. Seria cômico se não fosse trágico. Que essa depredação está acontecendo num patrimônio militar. Mas vindo desse num governo em que essa questão militar é colocada de forma tão forte. A visão deles é que o patrimônio só atrapalha, o meio ambiente só atrapalha. Eles querem explorar... eu quero acabar com os índios, por quê? Porque eu quero explorar as reservas indígenas, né? O garimpo. A cultura atrapalha, porque te impede de pensar. Então, mas aí é o nosso papel, seja como técnicos, arquiteto urbanista, enquanto instituição IAB, enquanto universidade, e eu vou insistir nesse aspecto, que a gente tem que levar a nossa mensagem para fora. Eu concordo com você plenamente. Que é o que eu tenho tentado fazer nesses últimos anos, né? Eu faço isso, entendeu? E eu acredito que nesse termo de ajuste de conduta deveria ter, inclusive, isso, educação patrimonial sobre os bens do município de Vila Velha, já que Vila Velha foi a cidade atingida. Uhum. Vamos conhecer o patrimônio, vamos amar o patrimônio, para que depois a gente não queira mais fazer esse tipo de coisa com o patrimônio. Porque isso faz parte da nossa identidade, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da nossa ancestralidade. Isso faz parte do que a gente é. Eu queria só fazer uma observação. Eu acho assim, eu tenho pensado muito, né, sobre essas questões todas que a gente está falando aqui e outras mais, né, que é o seguinte, Lucas, se você puder até tirar a imagem já vou deixar nós três só na tela. Uhum. Obrigada. É o seguinte, né, eu acho que o Tarcísio traz uma questão que eu penso muito sobre isso, tá? Eu acho que a gente conseguiu furar a bolha, até a professora Lisiane Jorge fala muito isso, a gente conseguiu furar a bolha dessa questão toda, né? Quando a gente entra com um manifesto do IAB e uma ação civil pública e uma ação inibitória, ou seja, a gente sai do debate universitário, acadêmico, e vai, né, debater, levar isso para a sociedade, né? E que está lá, né, na Constituição, que é um direito nosso, né? Se nós nos manifestarmos através dessas ações, é um direito constitucional, né? Acho que a gente deu uma furada de bolha, embora seja uma atitude considerada por muitos muito radical, mas era o recurso que nós tínhamos, né? O remédio que nós tínhamos para um problema, né? E por que eu estou falando isso? Que é uma questão que eu acho que é muito importante, que é o que o professor fala, que a gente precisa atingir a sociedade, né? A gente precisa se comunicar com a sociedade. Então, eu fico pensando muito nisso, né? Isso é um pouco do que também a pergunta do Pasquinelli. Concordo com a Aline quando ela fala que o ideal seria, né, um termo de ajuste de conduta e a gente ter ações de educação patrimonial, né? Para que a gente possa mostrar para a sociedade o dano que foi feito, o alerta, onde a gente fala dos riscos e o dano que está sendo causado. Né, para que a sociedade, inclusive, ela possa entender o que a gente está falando, porque a nossa linguagem, como o Tarcísio fala, né, às vezes é muito lá em cima, né, e as pessoas, elas não estão entendendo o que a gente está falando. A gente precisa encontrar uma forma da gente se comunicar. De uma certa forma, a gente está se comunicando, emitindo essa série de alertas, né, universidade... De que maneira isso chega para o cidadão comum? Isso, como? Exatamente.
né? Porque tem muitas pessoas que eu pergunto, né? Você conhece o Forte São Francisco Xavier da Barra? Ah, é aquele forte lá que fizeram uma intervenção e está tendo uma choperia? É isso que as pessoas me falam, que é o Forte São João. Ninguém conhece o Forte São Francisco Xavier da Barra. E eu falo sempre às pessoas, você não conheceu, que pena, você não vai conhecer mais. Porque a intervenção que fizeram lá não vai permitir que você conheça o forte. Você vai conhecer o pátio, né? Mas o forte você não vai conhecer mais. Então, isso é lamentável. Sim, então vamos lá. De forma, Eduardo, de forma muito prática e objetiva. Existe uma discussão hoje, tá? Para que se haja, né, um levantamento quer dizer, uma atualização do levantamento das fortificações existentes no Brasil que ainda não foram tombadas, para que se já comece ações de propostas, né, de ações de tombamento a essas fortificações, principalmente as que estão em estado, né, que a gente falou de vulnerabilidade, para que não aconteçam com essas fortificações e o que aconteceu com esse forte. Esse é um movimento de um determinado segmento, mas existe também já uma conversa, principalmente aqui no Espírito Santo, para que seja identificado, né, bens culturais, principalmente imóveis, né, que estão em situação de vulnerabilidade, que se peça o tombamento desses bens. Porque o que a gente aprendeu como lição, né, uma lição amarga com essa situação, que o tombamento é sim o melhor remédio, porque o bem, ele é inventariado, o inventário, alguns juristas colocam como entendem, né, que está no mesmo patamar de um tombamento, né? Agora são batalhas jurídicas pelo Brasil afora com esse entendimento, e a gente não conseguiu esse reconhecimento pela Justiça Federal do Espírito Santo, tá? Um dos pareceres do juiz é dizer que o bem não sendo tombado, o que estava se propondo, então não ia se caracterizar o bem. Então, esse é um equívoco também, é uma questão também de educação patrimonial, até o judiciário, né? Uhum. Até quem está lá, né, analisando, entender que não é porque tem 300 anos, é pelo valor, como a gente estava falando nos bastidores, é pelo valor desse bem, né? Então, assim, essas são umas das ações que estão sendo efetivamente propostas. Eu recebo mensagens o dia inteiro de várias pessoas falando várias coisas. E uma proposta que eu achei super bonita, de uma pesquisadora que está fazendo mestrado, foi: vamos montar um grupo para a gente trabalhar educação patrimonial. A gente precisa ter um grupo que trabalhe somente isso aqui no estado do Espírito Santo. E assim, então eu vejo isso a partir da sociedade de pesquisadores, que não é uma coisa de nenhum governo, nenhuma prefeitura, né? Essas são ações assim que estão sendo propostas, né? Que as pessoas estão me propondo, me convidando, enfim. E uma questão também que eu acho que é extremamente importante é esse colóquio. Nós temos aqui um colóquio que é internacional. Vocês não imaginam o trabalho que deu organizar um colóquio em praticamente um mês e reunir 21 pessoas, né? Algumas de fora do Brasil, para falar sobre esse tema. Muitos pesquisadores, palestrantes, inclusive, pediram para participar. Fora isso, a gente está publicando um livro, né? Que a gente vai publicar lá no final do evento. A gente está publicando um livro onde sai um texto sobre o forte e onde sai um manifesto do IAB, um livro chamado Escritos do Patrimônio. Fora isso também, Eduardo, eu aprovei 3 trabalhos em eventos científicos e estou submetendo mais um, inclusive num evento internacional, onde eu mostro esse estudo de caso, né? Amplia esse debate, pelo menos no meio acadêmico, né? Lógico, como o professor Tarcísio fala, a gente tem que levar isso para a sociedade. Uhum. Mas já são algumas questões, né? E eu acho que uma das propostas que eu recebi é a gente começar a fazer palestras presenciais, né? Fazer palestras, a gente tem a universidade, fazer palestras presenciais, chamar as pessoas para que o IAB já ofereceu também para a gente espaço, né? Para que a gente chame a sociedade, chame as pessoas, para a gente poder falar isso de uma forma mais ampla. Eu acho que o que nós temos feito, eu já me considero vitoriosa, porque a gente tem várias ações em curso para, como a Aline falou, para a gente tentar reverter esse dano. E acho que essa questão que você traz, que é ampliar o debate, né? Vamos tentar continuar ampliando esse debate. Agora, imagina você fazer conversas, por exemplo, na prainha, com a comunidade, em escolas. Eu lembro quando eu estava lá no Conselho de Patrimônio, um debate que estava se colocando
era aquelas casas dos pomeranos no interior que estavam sendo desmontadas, né? Uhum. Então, a questão do patrimônio também não é só na capital, na cidade grande, também ela envolve outras comunidades do interior. Então, você imagina isso, sabe? Crianças ouvindo histórias sobre os fortes, né? E comparando isso com a realidade, vamos imaginar, europeia, né? Onde o patrimônio tem uma outra tipo de valorização e papel econômico, e dali sai, de repente, uma pessoa que se apaixona pelo tema. Então, assim, eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Acho que levar essa visão, e quando eu estou aqui convidado, eu, como falei, sou uma pessoa meio eclética, fosse sobre meio ambiente seria a mesma coisa, a questão da mobilidade é a mesma coisa, a questão da habitação é a mesma coisa, nós temos que ir degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, para usar uma palavra que é bem do nosso métier, ir conquistando assim, pessoas que se apaixonem pelos temas, né? E venham em defesa dessas ideias, porque senão, sabe, é terra arrasada, né? Se deixar na mão do que está aí, não vai sobrar nada. É só uma pergunta aqui que o Eduardo coloca, que sugiro que haja um contato com a presidente do CalBR, né? Ok. Então, o que acontece, né? Com certeza, essa é uma das nossas próximas ações, né? Já que a gente está envolvido em várias frentes, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas, assim, uma coisa que nos chama muita atenção é que nós, né? Nós da universidade, né? Nós junto com o IAB, nós estamos sempre falando e sempre nos colocando, né? Assim, colocando a cara, vamos colocar assim, na rua, né? A gente está aí colocando a cara na rua com essa história toda. A gente está falando, as pessoas sabem quem somos nós. Agora, cadê o nosso presidente do nosso CAL, né, Espírito Santo, que foi participar como mentor do projeto? Cadê a cara dele? O que ele acha sobre isso? Né? O que o Eliomar Venâncio acha sobre isso? A gente quer saber por que o Eliomar estava, porque o Eliomar teve numa reunião comigo em setembro do ano passado, junto com a superintendente do IFAM, para tratar do tombamento do Forte. Depois ele estava sendo mentor de um projeto no Forte, que ele sabia o valor dele, sabia da intenção de tombamento, tá? E estava aí nesse chamado concurso, né? Então, assim, antes da gente chegar no CalBR, a gente também precisa saber, né, o que o presidente do CAL acha disso tudo que está acontecendo. Assim, fica o convite para que ele, né, se manifeste, escreva um artigo, né, porque o CAL até agora ele não se manifestou. O CAL do Espírito Santo está sob um silêncio tumular, ele não se manifesta. Eu pedi para ser ouvida, fui ouvida, né? A autora da mostra de decoração foi ouvida, né? Esteve lá, apresentou o projeto, entre aspas, foi. E o que o CAL, o Espírito Santo, tem a nos dizer sobre tudo que está acontecendo? A gente não sabe, porque o IAB, a gente sabe o que o IAB pensa sobre tudo isso, né? Então, vamos sim, né, Eduardo, nós vamos muito além dessa discussão, desse debate com o CalBR, nós vamos levar outras questões ao CalBR, que eu acho que é importante que o CalBR saiba qual é a atuação do CAL Espírito Santo nesse imbróglio que envolve a proteção e a preservação do Forte São Francisco Xavier da Barra. Aline, Eu. você está como, se eu não me engano, lá no teu currículo, né, você me mandou, inclusive, você está como empresário, microempresário, né? Uhum. Você é a pessoa que pode montar um projetinho, captar um edital aí para fazer algo de educação patrimonial aí pelo Estado, né? Sair aí correndo por aí, falando, divulgando essas ideias, né? Quer dizer, como contrapartida social, mostrando imagens, né? Numa conversa assim com escolas. Eu imagino isso como um projeto assim muito bacana. A gente tem que fazer do limão a limonada. Talvez se perdeu a questão do Forte esteja comprometida, tem essa questão que você fala, tem que ter questão judicial, não sei o quê. Mas enquanto isso, o que é possível fazer, cara, para as coisas futuras? Porque é isso, né? De repente, daí tira uma ideia, uma experiência para levar isso. Assim, esse Estado precisa muito. Eu fiz um trabalho interessante por IFAM,
que foi... o Espírito Santo, se não me engano, tem 14 bens tombados pelo IFAM. 12. 14, né? 12. 12. Era mais ou menos essa ideia, que eu fiz um trabalho por IFAM. Rio, que está ao sul, Bahia, que está ao norte, e Minas Gerais, que está a oeste, são os estados vizinhos do Espírito Santo, se não me engano, são, em média, 300 bens tomados. É por aí. Essa é simplesmente a diferença, né? Isso não quer dizer que o Espírito Santo não tenha um patrimônio vasto, talvez não tão vasto assim, mas falta isso, falta visibilidade. E tem uma outra coisa, você estava falando de Santa Maria de Jetibá, por exemplo. Você vê, é uma cidade que tem orgulho de ser pomerana, né? Uhum. Mas no centro de Santa Maria, ali na sede, não tem mais uma casa na imigração. Pois é. Não tem mais uma, todas foram demolidas. Mas, todas. Por exemplo, sim. E, por outro lado, eu fui muito a São Pedro Tabapuana, fiz uns projetinhos lá, e eu converso com a maioria dos meus amigos. Eu não sou capixaba, sou carioca, né? Filho de baiano. Eu também sou carioca. Pois então, sou cidadão espírito-santense, tem outras coisas, comendador, mas enfim. Mas o pessoal daqui mesmo, a maioria dos meus amigos, 99% nunca foi a São Pedro, nunca foi a Muqui. Uhum. Então, assim, os capixabas não conhecem o patrimônio local. Não conhecem. E não valorizam. O que aconteceu com isso? Como é que você vai valorizar uma coisa que você não conhece? Exatamente, não conhece. É Tostines, né? Falta Tostines, é aquela velha história do Tostines. A própria prainha em Vila Velha, eu também fiz um estudo para lá. Cara, aquilo ali fosse na Bahia, estava bombando. Uhum. Porque aquilo ali tem uma escala legal, tem um casario bacana. Ainda está preservado. Né? Eu fui semana passada, teve um festival lá de cerveja e música com bruxa. Espetacular, muito bem organizado, cervejaria boa. Aí chega, eu acho aquilo aí fantástico. As pessoas não vão, cara. Não conhecem, entendeu? Então, acho que assim, tem muita coisa. Aí tem aquela história daquela anedota que o pessoal fala, do cara que manda uma pessoa para um lugar e o cara vende sapato. Ele manda o cara para o lugar lá e fala assim: olha, chefe, eu fui lá, ninguém anda de sapato, todo mundo anda descalço, então não tem como vender sapato naquele lugar. E aí ele mandou 2 caras. O outro cara falou assim: olha, ninguém anda de sapato. Então lá é um bom mercado para a gente vender sapato. Então, assim, essa brincadeira, né, é um pouco isso. Então, tem muito trabalho para fazer, cara. O pessoal quer trabalhar com patrimônio aqui no Espírito Santo, porque tem muita educação patrimonial a ser feita para proteger o que ainda tem, cara, que as pessoas não conhecem. Tem 2 questões aqui que eu gostaria de ressaltar. A gente vai encaminhando para o final, que a gente tem uma meta aí de 1h30, né, de cada sessão, e hoje realmente o debate está bem animado. O pessoal está comentando aqui que nós estamos bem animados aqui. Eu não sei, eu não consigo interagir, porque a gente não vê como é que está isso. Eu estou recebendo mensagens pelo WhatsApp e também estou aqui acompanhando o chat, né? Então as pessoas estão gostando, né? Na última palestra também teve muita participação e hoje também as pessoas estão participando. Isso é muito legal. O Marcelo Sattler, também está sempre aqui com a gente participando, né? Ele é também meu aluno na pós-graduação. E ele fala o seguinte: o meio ambiente está numa situação crítica, não só, né, o patrimônio. O Espírito Santo é uma das áreas de maior biodiversidade do mundo, denominado hotspot, né, que ele fala. Então, ainda temos essa questão, né, de vulnerabilidade que eu falei há pouco, não só do patrimônio, mas a questão ambiental, que o Tarcísio chama atenção. Eu já tinha reparado isso, tá, Tarcísio? Para onde você anda hoje, você vê assim, anúncio, propaganda de vários empreendimentos, né, ali para a região de Domingos Martins, enfim, mas não é só ali não, tá? Então tem várias regiões hoje. O Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, Se a gente não fizer nada, não vai sobrar. Virou uma moda, né? Virou uma moda, né? Esse dos condomínios, assim, o que está acontecendo em outras regiões do país realmente lamentável. É preocupante, né? É preocupante,
E, sim, aí o Eduardo fala, né, mais ações locais são importantes. Acho que é isso que o Tarcísio colocou, né, a gente precisa pensar, agora a universidade tem uma outra questão, que é ampliar as ações de extensão, né, então acho que a gente pode pensar, né, Aline, depois a gente pode conversar, né, em montar projetos de extensão com a outra pesquisadora, né, a Tati que me procurou, para a gente montar projetos de extensão de educação patrimonial, porque a gente fica muito na área do patrimônio, focado no projeto, né, na obra, na intervenção, e Tarcísio chama atenção disso, essas ações de educação patrimonial, elas talvez tenham que vir antes da gente pensar no projeto, sabe? Com certeza. Não é? Dar visibilidade, fazer as pessoas perceberem. Eu vou falar aqui um projeto meu de cabeça, eu gosto muito também, eu sou várias coisas, quadrinhos, eu gosto muito de cinema também, adoro cinema, né? E eu tinha ideia, e aí eu estou expondo isso para você, de fazer uma espécie de um documentário para botar num desses Canal Brasil, não sei o quê, sobre o patrimônio do Espírito Santo, cara. Sim. Entendeu? Pô, hoje tem recurso para isso, cinema tem grana, não sei o quê. Pô, imagina fazer entrevista com aquele senhor que está lá há 50 anos, ou 50 não, 90, 80 anos lá, falando um pouco da cidade do passado e como é que ele imagina o futuro. Quer dizer, é uma linguagem, não é a visão do arquiteto, mas é o arquiteto preocupado em registrar isso e levar isso para outras pessoas, entendeu? Num diálogo, entendeu? Então, eu acho que nós temos que fazer um pouco esse papel. A gente tem que entrar um pouco na política, tem que entrar um pouco na comunicação, a gente tem que ser um pouco da nossa redoma. Com certeza, Tarcísio. Eu acho que essa contribuição sua aí, essa reflexão é extremamente importante, tá? Faz a gente pensar, realmente a gente tem que, né, começar a agir de uma outra forma, né, outras abordagens, não só projeto, não só obra, né? Eu me lembro, assim, de um projeto de extensão que eu fiz, eu acho que o Tarcísio deve lembrar, chamado História em Migalhas, que a gente fazia rodas de conversa com a população itapina. Esse projeto é maravilhoso. Esse projeto é lindo, e assim, é muito interessante eles contando histórias de Boitatá, enfim, de figuras que estão no nosso imaginário, e eles falam que viram no Rio, né? Então eles contam histórias deles também ali, presente na comunidade, como é que se dá, e tinha, assim, pessoas que a gente conversou, idosas mesmo, que hoje estão falecidas, né? Mas isso que o Tarcísio falou, né? Então a gente fez um projeto lindo e recuperou muita coisa do folclore brasileiro ali em Itapina, né? Dessas histórias, enfim. Então eu acho que, assim, tem muita coisa mesmo que a gente pode pensar em nível local, né? Essas ações locais que o Eduardo Pasquinelli coloca, para além o projeto é importante também, né? Mas a gente está vendo quanto que a gente... Mas não deixa de ser um projeto assim, de um programa como esse, que vai resultar no quê? Em projetos de arquitetura. Exatamente. Para poder restaurar, para poder preservar, para poder dar visibilidade, entendeu? Exatamente. Então tá, gente, ó, eu vou passar agora para as considerações finais, eu vou passar para a Aline, para Tarcísio, né, para vocês fazerem as considerações finais, a gente encaminha para a nossa conclusão. Agradeço a todos que estão aqui participando também, e chamar a atenção de uma coisa, né, semana que vem a gente tem as palestras também, a gente está sempre divulgando no Andança, quem não segue ainda, siga, né, nós temos o nosso perfil @andancap no Instagram, também temos um canal no YouTube, posteriormente todas essas palestras também vão ficar no nosso canal, então, assim, convido as pessoas a continuarem assistindo, e também chamar a atenção que essas palestras, elas estão ficando lá no canal do PPGAU, estão todas lá disponíveis. Nós estamos extremamente felizes, porque a gente está com 5 palestras, com mais de 1.000 visualizações, né, então uma média de 200 visualizações por palestras, umas mais, outras menos, né. Às vezes no dia, assim, a gente não tem muita gente assistindo, porque as pessoas, enfim, estão cansadas, tem uma série de coisas, a gente outro dia teve que concorrer, né, com ninguém menos que o Lula lá no Flow, né, no podcast, então não tinha como também a gente concorrer, né, e teve manifestação na rua, enfim. Então, assim, lembrando as pessoas, né, que essas palestras ficam de forma gratuita lá no canal do PPGAU, tá? E que todas as palestras, né, é só vocês entrarem lá na página do Evin 3, né, ou também no Andança, lá no Instagram, e ver a programação. Todas as palestras ficam no canal do PPGAU, né, da UFES, para serem assistidas de forma gratuita. Eu vou agradecer, né, a Aline, o Tarcísio, vou passar para eles fazerem as considerações finais, e como eu chamei a atenção, agradecer a todos, né, pelo debate, porque a gente teria muitas questões ainda para a gente ficar aqui muito tempo, mas até a questão do rigor do tempo que a gente estabelece, do horário, né?
Então tá, Aline, nossa convidada, muito obrigada, tá? Mas eu quero te ouvir aí dando um tchau para todo mundo. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite, né, ao IAB também, muito assim, de todo o meu coração. E eu espero que realmente todas essas palestras façam essa ponte entre o mundo acadêmico e a sociedade civil, que é tão importante, né, que traga esse esclarecimento para as pessoas, para que elas consigam entender o que está por trás disso tudo, né? Não é apenas o patrimônio, o não pode, como eu disse, né? Como pode, como fazer as coisas. Se isso daí fosse um projeto que, de fato, fosse valorizar o patrimônio, que fosse contribuir com o patrimônio, a gente não estaria criando, entre aspas, tanta confusão assim, né? A gente está gritando porque realmente está danificando. Obrigada. Tarcísio. Não, agradecer também a oportunidade que vocês me deram, a Luciene pelo convite, Daniela também lá pelo IAB, reafirmando, né, o prazer de estar tanto lá quanto no IAB quanto na universidade. Estar aqui com vocês foi uma noite agradável, uma conversa, um bate-papo bem animado, né? E poderia se estender mais, mas a gente tem também, pelo horário a gente não pode ficar mais. E, enfim, desejando assim que mais pessoas tenham interesse e pense a questão do patrimônio, mas não só do patrimônio do meio ambiente, que é a nossa cultura, né? Que é o que nos preocupa muito, né? A cultura brasileira, que junta tudo isso, né? Que está realmente numa situação muito de risco, né? A gente fica muito preocupado, né, com o futuro desse país, enfim. Ok, emocionada, Daniela Cazé. Emocionada aqui por ser tão bem representada por vocês, que dão voz e corpo ao IAB Espírito Santo, né, o que o IAB Espírito Santo quer falar. Então, aproveitando essa fala aqui da Daniela, né, nós também, pode ter certeza, tá, Daniela, eu pelo menos falo por mim, estamos muito agradecidos e emocionados também, né, dessa possibilidade de estarmos todos aqui juntos. Me sinto também do IAB, né, assim como acredito que vocês também se sintam da universidade. Quero agradecer o IAB e aí a Beth, acho que essa Lume, né? Excelente palestra, conversa, obrigada. Busquemos soluções para o drama que vive o nosso patrimônio. Com certeza, estamos aqui buscando isso, né? Através do diálogo. Só para poder fechar, por favor. A palavra patrimônio, do mesmo jeito que a gente tem que, como eu escrevo, eu sempre muito cuidadoso com as palavras, a palavra tombamento às vezes me incomoda, né? Para o leigo, né? Tombar é derrubar, né? Isso é um problema do nosso vocabulário. A questão do patrimônio, a gente teria que ser patrimônio histórico, porque patrimônio é tudo que nós temos. Nossa literatura, nossa música, nosso povo, né? E eu falei até do meio ambiente também é nosso patrimônio. Tudo que nós temos é o que nós temos de maior valor. Eu já escrevi isso em algumas ocasiões. E aí nós temos o patrimônio arquitetônico, patrimônio histórico, patrimônio religioso, né? Patrimônio. Então, tudo isso é a nossa herança, é o que nós temos que nos faz ser um povo com identidade. E é isso que está sendo ameaçado agora, né? Nós temos que tentar, de alguma maneira, preservar isso, porque senão não vai sobrar muita coisa. Como diz você, né, aproveitando, né, o nosso repertório, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Então, agradeço a todos aqui presentes, agradeço mais uma vez a Aline, Tarcísio, e lembrando que semana que vem estamos aqui de novo, mais para um rico debate, tá? Então, até breve, boa noite a todos, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.